caído semelhante a defunto. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24. Há diferença entre batismo e batismo. Daí a necessidade de se compreender bem o que é o batismo e o que significa um batismo, para que a palavra tenha ângulo e aplicação mais segura, para evitar a contenção religiosa e o entendimento superficial que profana o mais importante da atitude, ato, solenidade e verdade prática do batismo. Não se trata de uma ritualística dispensável da Igreja, mas do simbolismo e ato tão elevado e tão abrangente que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a se batizar também. Há um só batismo. É verdade que Jesus Cristo é o fim do caminho, por ser amor, o fim do mandamento. E se chegando a Ele, não se tem mais para onde ir, nem outro maior do que Ele, para se recorrer por qualquer motivo. Assim como Ele morreu uma só vez para a salvação de muitos, os salvos, por sua vez, devem se batizar ou mergulhar no arrependimento e, em descendo as águas, comemorar o mergulho e o batismo único de uma nova vida, uma vez para sempre. No sentido arrependimento para o perdão dos pecados e para a vida eterna, há um só batismo. Mas há outras atitudes sublimes, santas e comuns que também recebem o nome de batismo, que também recebeu o nome de batismo. Um certo batismo. Batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus. Batismo na angústia. Batismo de fogo. Batismo em Moisés. Batismo na nuvem. Batismo no mar. Batismo no Espírito Santo. Batismo na morte. Batismo no sofrimento. Batismo pelos mortos. Batismo na tristeza. Um certo batismo que o Senhor Jesus sofria a angústia de sua aproximação e cumprimento. Batismo em que eu sou batizado, conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um batismo é um mergulho, um envolvimento, um recrutamento ou uma iniciação. Um certo batismo. Águas de palavras e fontes. Quanto ao batismo com o Espírito Santo e com fogo, nem todos os que são batizados nas águas, tendo recebido do mesmo Espírito, são considerados também
batizados no Espírito Santo, como também se nomeia. Plenitude do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, alcançaram o transbordamento do Espírito Santo e experimentaram o revestimento do Espírito Santo. Há quem, no momento de batismo na água, a porção do Espírito Santo aconteça em derramamento e em plenitude, que se nomeie por batismo no Espírito Santo também. É conforme a porção que se manifestar na vida do crente, que se nomeará plenitude, revestimento ou batismo. Mas o novo convertido já tem em sua vida e em seu coração o Espírito Santo, desde que fora convencido por ele do pecado, da justiça e do juízo. Há de se considerar que o batismo nas águas fala da paternidade e filiação gratuita de Deus Pai, fala do nome histórico, memorial, fraternidade, religare, conversão a filhos espirituais com Deus, manifesto em Filho, Deus no Filho. Batismo no Espírito Santo é um mergulho atemporal na santidade de Deus, onde as falhas comportamentais do homem são imediatamente queimadas e a nova criatura e o novo homem aparecem mais visíveis. E quando as palhas humanas são queimadas, ou palhas anteriores humanas são queimadas, aparece o novo homem e se diz batizado com fogo. É por causa do transbordamento do Espírito de Deus, que é a plenitude do Espírito Santo, que acontece o revestimento de poder do Espírito de fortaleza, onde os dons se manifestam juntamente com os frutos do Espírito do homem nascido de novo. E repartindo o Espírito Santo como quer, dá dons, como está escrito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o que for proveitoso, ou para o que for comum noutra linguagem, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Sobre o rosto em terra. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tudo isto para que hoje os ministros de Deus pudessem exercer o papel de anjos, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, o homem de Deus,
o respiro dos nossos narizes. Quando Deus apareceu a Abraão, ele caiu sobre o seu rosto em terra. Por ocasião da sarça ardente, Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Quando um anjo apareceu a Manoá e lhe prometeu filho, apesar de sua mulher estéril, tendo se declarado maravilhoso e consumido as suas ofertas, subiu aos céus no meio do fogo. Marido e mulher caíram em terra sobre os seus rostos. Quando um anjo esteve por destruir Jerusalém e que Deus mandou Davi escolher o tipo de castigo para o seu povo, Davi disse: caiamos nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. E Davi e os anciãos do povo, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Daniel, tendo vivido a experiência de suas orações com o anjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia, disse: e, falando ele comigo estas palavras, baixei o meu rosto e emudeci. Nenhuma dessas pessoas que teve experiência pessoal com anjos rodopiou fazendo careta, se contorcendo e caindo no chão como defuntos. Nenhum anjo aceitou adoração para si, tampouco deixou de indicar a Deus como o alvo único de poder, louvor, adoração, glória, salvação e ações de graças. Se por acaso aparecer um homem de branco no meio da igreja e não for Jesus, não deve de maneira nenhuma ser alvo de adoração. E se promovem o culto dos anjos e aparece um doente quebrado, dançando, imitando animais imundos, fazendo careta, com uma asa quebrada e imitando orixás, caboclos e guias, e não se tem nem mesmo por que se nomear. Está escrito: examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Abstende-vos de toda a aparência do mal, porque a aparência do mal é má,